Olá, meus irmãos, satisfação em mais um momento de mensagem, de reflexão da Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do serviço cristão, servir a Cristo. O que seria servir a Cristo? Em sua opinião? Essa palavra, essa reflexão de servir a Cristo está baseada em Ezequiel 34, do 1 ao 10. Mas antes de eu fazer a leitura e refletir com você algumas coisas a respeito desse texto, já quero te incentivar a compartilhar, a dar o like, a comentar essa mensagem, se assim você desejar. Isso é muito importante, porque mais pessoas poderão ser alcançadas com essa mensagem, com esse propósito. Mas sem mais demoras, o texto de Ezequiel 34, do 1 ao 10, nos diz assim: Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor. Visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocupavam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano, o Senhor. Estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. E eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem de si mesmos. A si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Então, o que eu quero exemplificar com esse texto? Não só da função pastoral, não só a função de pastores como líderes de igrejas. Não só focado somente nessa função. Mas nós como cristãos, em diferentes funções, uns pastores, outros missionários, evangelistas, ou mesmo você, obreiro da casa de Deus. Como deve ser nosso papel nos dias de hoje? Será que temos com cuidado, com responsabilidade da missão que o Senhor tem nos dado? Porque missão, eu já tenho refletido nessa palavra, nesses últimos dias. E ministério é um serviço cristão. A nossa missão, ela deve ser que realmente nós morramos para nós mesmos e vivamos para Deus. Vivamos para as obras de Deus, vivamos para fazer as coisas de Deus. E como temos feito isso? Será que temos morrido para nós mesmos, para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos, para as nossas atitudes e deixamos viver a vida de Cristo, a vida que Cristo quer de nós? Assim como os médicos curam doentes, professores ensinam, advogados advogam, defendem a causa dos necessitados, as diversas profissões que existem, elas não são por causa própria, mas são para o próximo, para a sociedade. Imagine um médico cuidando só dele mesmo, ou um professor que só se preocupasse em saber mais e mais para si mesmo e não em repassar. Assim nós como cristãos também temos que pensar dessa maneira. E a leitura de Ezequiel nos dá esse alerta. Fala a respeito de pastores,
Mas nesse momento eu não quero falar realmente somente dos pastores, mas de todos nós que temos uma missão, de todos nós que temos uma função diante de Deus para abençoar a vida de outros. Então não devemos tirar vantagens daquilo que nos está amando. Não, mas nós temos que ter nossa vida para servir mais e mais a vida dos nossos irmãos. E a mensagem central desse texto é justamente isso, para nós deixarmos de olhar para nós mesmos, para os nossos próprios interesses e nos preocuparmos cada dia mais em olhar para o próximo, em proteger e acolher o outro. Nosso Jesus amado também é esse pastor que necessitamos. E, ao contrário desse texto de Ezequiel, nós vemos que o exemplo de Jesus é que veio para nos curar, para alimentar-nos com a sua palavra, nos ensinar, nos libertar. E, mais ainda, Jesus deixa essa missão nobre através da vida de Pedro, que ele pergunta também no texto de João, capítulo 21, 16, se Pedro o amava. E Pedro assim responde, que amava. E por isso Jesus faz uma declaração muito especial na vida de Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. E assim é que Jesus está nos ensinando através desse exemplo com Pedro a nós. Que assim como ele veio para servir, não para ser servido, mas para servir, que nós também tenhamos essa disposição em nossos corações. Servir mais e mais, porque servir é amar. A minha pergunta nessa hora para cada um de nós refletirmos é: você ama a Deus? Então cuide das ovelhas dele. Cuide das pessoas que Deus colocar no seu caminho. Defenda-as, cure-as, ensine-as, alimente-as. Pois quem ama a Deus serve ao próximo. Que todos tenham um bom dia na presença de Deus.